Vamos continuar visualizando e interpretando as variáveis categóricas. Vamos para o próximo grupo. Agora é a variável que indica qual foi a disciplina principal de graduação daquela pessoa, daquele candidato que está lá fazendo treinamento naquela empresa que está fornecendo o curso. Veja que a grande maioria fez graduação em STEM. Sabe o que é STEM? É uma sigla em inglês muito usada, por sinal, nos Estados Unidos, que, fazendo uma tradução, significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ou seja, a sigla STEM significa cursos na área de exatas. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ok? Isso é muito usado, principalmente nos Estados Unidos. Isso aqui faz sentido? Esse gráfico? Temos um conjunto de dados, de recursos humanos, de pessoas que foram fazer um curso de especialização, Big Data, ciência de dados, etc. A grande maioria não está matriculada em nenhum curso de graduação. A grande maioria já completou uma graduação. A grande maioria é da área de exatas. Sim, faz todo sentido. Em geral, profissionais em análise de dados, ciência de dados, eles têm como background exatamente a formação em exatas. Veja que não é exclusividade. Temos pessoas com graduação na área de business, artes, humanas e pessoas que sequer têm uma especialização específica. Ou seja, esse conjunto de dados reflete exatamente o perfil de profissionais que, em geral, estão se capacitando, buscando algum tipo de conhecimento em ciência de dados. Próxima, experiência. Vamos dar uma olhada no dicionário de dados. O que é a variável? Indica o total de experiência do candidato em anos. Ótimo, vamos dar uma olhada? A maioria dos profissionais tem mais de 20 anos. Isso aqui é curioso, não é? Interessante. Veja, a pessoa foi fazer um curso de Big Data, ciência de dados, e a grande maioria tem mais de 20 anos de experiência. O que você acha desse gráfico? Também reflete a realidade. Curiosamente, muitos, mas muitos alunos aqui na DSA têm algo aproximado em torno de 35 a 40 anos de idade. Estão, inclusive, buscando migração de carreira. E, consequentemente, têm algo em torno aí de 20 anos de experiência, que talvez não seja em ciência de dados propriamente dito, em outras áreas. A pergunta é, total de experiência, mais de 20 anos, ponto final. Ou seja, um outro gráfico também que mostra coerência nos dados. Próximo, tamanho da empresa. Vamos lá consultar o dicionário de dados. Company size, número de empregados da empresa atual daquele candidato. Então ele já trabalha provavelmente em alguma empresa. Observe que a maioria dos registros está na casa de 50 a 99. Então a maioria das pessoas que estão nesse conjunto de dados trabalham em empresas com total de funcionários de 50 a 99, ou seja, algo mais ou menos em torno de uma média empresa, não é? Considerando esse volume de pessoas. Mas observe ainda que temos muitos NaN, ou seja, muitos valores ausentes nessa variável. Vamos para a próxima. Tipo de empresa. E aí, mais uma vez, consultando o dicionário de dados, veja que eu tenho o tipo da empresa atual. Não tem muitos detalhes sobre isso, ok? Basicamente apresenta aqui as categorias para essa variável. Por último, last new job. Vamos verificar o que é isso. Diferença em anos entre o trabalho anterior e o trabalho atual. Ou seja, quanto tempo a pessoa ficou ao sair de um trabalho e entrar no próximo, que é exatamente o atual. Veja que a grande maioria, 1 ano. Ou seja, são profissionais que não passam muito tempo sem estar empregados. O que é uma realidade na área de tecnologia. Aliás, desemprego em tecnologia é algo que praticamente não existe. É raríssimo você encontrar desemprego na área de tecnologia. Isso vale para o Brasil e em quase todas as partes do planeta Terra. Porque a área de tecnologia é uma área muito ampla, emprega bastante, não só ciência de dados, a área de tecnologia de uma forma geral. Veja que a diferença de anos ali é basicamente 1 ano, depois eu tenho 2, 3 e 4, um número bem pequeno, 4, mais de 4, algo até razoável, e eu tenho também muitos valores NaN e tenho ainda never. Ou seja, nunca. A pessoa nunca ficou parada entre sair de uma empresa e entrar na próxima. Esse exercício que nós acabamos de fazer é um exercício valiosíssimo. Valiosíssimo. Infelizmente, muitos profissionais não dedicam tempo a isso. Então, a minha dica, você que veio aqui fazer o treinamento da DSA, dedique tempo a isso, ok? Compreenda as variáveis. Se por acaso não tiver um dicionário de dados, nem sempre você vai ter, tente fazer uma pesquisa com a área de negócio, pesquise eventualmente em fóruns, busque informação sobre cada variável. Nesse nosso exemplo, todas as variáveis categóricas, pelo menos, estão coerentes. Eu não estou dizendo que as variáveis estão 100% corretas, estou dizendo que elas estão coerentes.
elas refletem o comportamento que nós vemos na prática. Isso significa o quê? Que existe um padrão. Eu ainda vou confirmar isso com mais algumas análises, mas claramente já dá para ver que existe um padrão. Com base nisso agora, fica muito mais fácil escolher as técnicas que eu vou usar na sequência. Faz sentido para você? Pois bem, no próximo vídeo nós continuamos.